Um criminoso conhecido. E aí, minha consagrada, meu consagrado, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao último vídeo dessa semana, sexta-feira, e a minha entrada aqui até pareceu a chamada aqui nesse lugar de um telejornal, não é mesmo? Jornal Nacional ou um criminoso conhecido. Isso porque nós estamos falando desde ontem sobre esse criminoso conhecido de fato chamado Barrabás. Jesus ele assume o lugar de Barrabás ali em sua condenação. E Barrabás, esse título de um criminoso conhecido, é a própria Bíblia que traz a respeito de Barrabás, no capítulo 27, versículo 16. Diz que ele era um criminoso conhecido por todos. No capítulo 15 do Evangelho de Marcos, no versículo 7, diz que ele era um amotinador e um homicida. E no capítulo 18 do livro de João, no versículo 40, diz que ele era um salteador, uma palavra diferente para um ladrão. Olha só que tipo de gente era Barrabás, um criminoso, ou seja, tudo aquilo que ele representava e era desgostoso das pessoas, ele não era alguém querido pelos outros, né? Um criminoso conhecido, tudo aquilo que ele representava, violência e crime, era conhecido de todos. E assim as pessoas não gostavam dele, porque ele era um amotinador, um homicida, um assassino e também um ladrão. Olha só que tipo de gente era Barrabás. Num filme bem famoso chamado Paixão de Cristo, tem um momento do julgamento de Jesus ali, na verdade, desse momento que nós estamos vendo desde ontem, da opção de escolha que Pilatos faz entre Jesus e Barrabás. E aí tem uma cena específica que quando o povo escolhe Barrabás e ele desce feliz, o ator ele olha para Jesus ali, ele olha, desce e ele olha de novo. Você pode procurar uma entrevista que ele deu anos depois, falando sobre esse segundo olhar, que não foi algo que estava no script, foi algo espontâneo. E ele diz que quando ele olhou pela segunda vez para Jesus, para o ator que representava Jesus, ele sentiu no coração ali o peso daquilo que aconteceu e que eles estavam encenando. E aquela situação serviu para ele como um momento de conversão. E depois daquele momento, daquele olhar que ele teve, ele se tornou uma nova pessoa, agora convertido ao Evangelho. A cruz, todos nós sabemos, era um instrumento de tortura guardado para os piores criminosos. Ontem eu disse para vocês, diferente do que a gente vê em filmes, o criminoso que era condenado a morrer na cruz não levava a cruz inteiriça no seu caminho até fora dos muros da cidade. Ele levava apenas a parte horizontal chamada patíbulo. Quando ele era pregado na cruz também, ele era pregado pelas mãos de uma forma que as mãos, os pulsos, né, os punhos não se rasgassem pelo peso do corpo. Os pés também, nós vemos nos crucifixos, nas imagens de pessoas crucificadas, né, os pés sendo pregados assim, por cima, né, um peito do pé, mas há evidências, inclusive há um achado arqueológico de um osso atravessado e um prego atravessado nesse osso, e esse osso era o osso do calcanhar de um crucificado. O editor está colocando aí para vocês darem uma olhada. O prego atravessando o calcanhar de um crucificado. Então, o crucificado ele era preso pelos pés, não pelos peitos, mas pelos peitos do pé, mas pelo calcanhar, de forma que ele ficava assim numa posição lateral. Isso dificultava a respiração. E assim o crucificado morria por asfixia, muitas vezes, muito antes de qualquer outro tipo de morte ali na cruz. Você vê também isso fruto da piedade dos homens, era uma representação da crucificação de Jesus, ele vestido, né, com um manto tampando a sua nudez, mas de fato não era assim que acontecia. Os homens eles eram presos nus na cruz e deixados lá para morrer daquela forma. Tudo isso Jesus passou por mim e por você. A cruz, Paulo diz que a mensagem da cruz era um escândalo, tanto para gentios quanto para judeus.
Os judeus você até consegue entender, existe um texto no Antigo Testamento que diz que era maldito aquele que morria no madeiro e tudo mais, né? Então o judeu olhava para Jesus, como que pode ser o nosso Salvador aquele que pela própria Escritura é considerado maldito? Para o grego também tinha suas razões, e para vocês terem noção no mundo gentil como a cruz era visto com escárnio, né? Foi achado uma pichação em um dos muros de Roma e o editor está colocando aí um decalque, uma pichação, em que há ali uma cruz desenhada, o corpo de uma pessoa e a cabeça de um asno. E alguém ali ajoelhado em uma inscrição dizendo Alexander adora o seu Deus. Tudo isso para vocês terem noção de como a cruz era enxergada lá no primeiro século, né? Esse objeto de escárnio. Paulo vai usar assim, por isso que é uma dificuldade para as pessoas entenderem como alguém pode me salvar morrendo desse jeito. Mas lembra-se do título nosso hoje, Jesus, o substituto? Jesus não apenas substituiu o pior criminoso, o criminoso mais conhecido da época. Barrabás é uma representação de quem nós somos. Bar é filho, Abás do pai. Barrabás significa filho do pai. Ele é uma representação minha e sua, porque Jesus não apenas substituiu a morte que pertencia a Barrabás, a cruz que pertencia a Barrabás, tudo aquilo que pertencia a Barrabás. Jesus substituiu a morte, a cruz e tudo aquilo que pertencia a mim e a você. E o último texto que eu quero deixar para você hoje é o texto de Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós é que fomos sarados. Durante essa semana nós vimos que Jesus é aquele que acalma a tempestade do nosso coração. Jesus é aquele que nos faz olhar para as vitórias em detrimento do fracasso. Jesus é aquele que nos liberta. Mas acima de tudo isso, Jesus, ele é o meu e o seu libertador. Lembre-se sempre. Tamo junto.